Olá, turma! Eu espero que vocês estejam bem, desejo um bom retorno a todos. Hoje, nossa aula de arte, dia 4/8, livro do segundo bimestre, páginas 446 a 448, as impressões da música. As diversas linguagens artísticas, elas podem ser entendidas como partes de um grande todo. Linguagens artísticas, linguagens artísticas são cinema, teatro, música, literatura, fotografia. Tá? Observando os movimentos artísticos, podemos perceber que eles geralmente se expressam em diferentes linguagens. Um exemplo disso é o romantismo, que se desenvolveu em manifestações como a pintura, a escultura e a literatura. Cada movimento artístico não fica limitado só a uma linguagem. Geralmente existe reflexo dele em outras linguagens, né? O barroco, por exemplo. O barroco, a gente tem a arte barroca, a pintura barroca, a música barroca, a literatura barroca, tá? Então, o movimento impressionista, ele surgiu durante a Belle Époque, no final do século XIX, e esse período ele foi marcado por uma maior tranquilidade na sociedade e uma certa euforia, porque se passava num período de pós-guerra, então existia um desenvolvimento, um progresso, uma modernização. Então, os artistas, as pessoas em si estavam muito entusiasmadas com o avanço, né, da moda, da arquitetura, da música. Sendo assim, surgiram movimentos artísticos como o impressionismo, que liberto das regras e exigências acadêmicas, buscava estudar o efeito da luz, né, da cor. Então, pintando com pinceladas grossas e cores não convencionais, porque o impressionismo foi um movimento não academicista. A técnica que os artistas usavam, dessas pinceladas soltas, rápidas, sem contorno, mais parecido com pequenos borrões, não era ensinado na Academia de Belas Artes. Tá? Então, quando foi inaugurada a exposição organizada pela Sociedade Anônima de Escultores, pintores e gravadores apresentaram obras com temáticas novas. Temos aqui, no livro de vocês, cita o Claude Monet, que foi o principal pintor impressionista, o Pierre Renoir e o Edgar Degas. Entretanto, a arte impressionista deu um passo inicial para o surgimento da arte moderna, influenciando artistas e pensadores a se soltarem das amarras clássicas das academias, né? Uma nova maneira de pensar e interpretar o mundo que surgia. Aqui nós temos uma obra, porque nesse slide anterior fala sobre três artistas principais do impressionista. O Claude Monet, que ficou muito famoso por pintar paisagens e o estudo sobre a luz do dia e a cor como muda, né? De manhã a vegetação é de uma cor, de tarde é outra, de noite é outra, por causa da incidência de luz. Então a cor muda de acordo com a intensidade da luz. Ele pintava muito paisagens. O Renoir, ele já gostava mais de pintar pessoas em movimento, pessoas em situações de celebração. Então, existem inúmeras obras do Renoir com diversas pessoas e a gente consegue ver essas pinceladas mais claras, que é o efeito da luz, né? Porque os espaços eram sempre em espaços abertos. Já o Degas, o Edgar Degas, ele também era um impressionista por causa das pinceladas bem soltas, que a gente consegue ver que não há linhas de contorno, só que ele gostava muito de pintar bailarinas e por conta dessa paixão por balé, ele acabou iniciando um estudo sobre a luz artificial. Diferente dos outros que faziam um estudo sobre a luz natural, o Degas gostava de perceber também e de registrar isso, de como a intensidade da luz artificial altera a cor dos objetos, das pessoas, né, do ambiente em si. Então, o nome do movimento, que é impressionismo, surgiu sem planejamento prévio de seus componentes após a pintura de Claude Monet, que é essa daqui, Impressão do Sol, ser criticada por Louis Leroy, sugerindo assim a denominação de que o grupo era impressionista, impressionista de impressão. Tive a impressão de ver alguma coisa. É bem isso. De longe, a gente tem a impressão de ver uma paisagem. Quando a gente se aproxima, a gente vê que as pinceladas elas são tão soltas que a imagem chega a se perder. Então, entre as características formais do impressionismo, temas livres,
formas simplificadas, o estudo da cor e pinceladas rápidas principalmente, tá? Ângulos não convencionais. Então, reagindo aos excessos realizados no romantismo, que também se expressou em mais de uma linguagem artística, que no caso foi a música, né? O impressionismo também influenciou a música. As músicas passaram a explorar escalas e afastamentos dos excessos emocionais do romantismo e a aproximação com as características impressionistas da arte visual, como a sugestão de imagens ao invés da forte ilustração idealizada dos fatos, ocorreu na pintura, sugerindo levemente sensações. A música, ela também seguiu um estilo parecido com a pintura impressionista. Dois grandes representantes da pintura impressionista foi o Debussy e o Maurice Ravel. O Debussy se destacou bastante porque com 17 anos ele já fazia muitas composições. Então, o Debussy ele fez uma excursão por toda a Europa, né? Levou seu talento para diferentes lugares e teve contato com músicos renomados. Quando o Debussy ele retornou para o conservatório, ele já era uma outra pessoa. Ele saiu, né? Foi explorar um pouco o seu potencial. Então, quando ele voltou com várias novas ideias e participou de diversos concursos e ficou extremamente conhecido, principalmente pela sonata, a mais famosa é Clair de Lune. A terceira parte essa eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, porque é só um trechinho, porque é até bem grande, mas só para vocês terem uma ideia do som. Assim como os pintores impressionistas, Debussy quis se afastar das regras da arte tradicional com seus padrões e normas rígidos. Então, diferente da música clássica, ele desenvolveu uma composição bem diferente do que se fazia. Quando a gente compara isso com o que estava acontecendo na época da arte estar no movimento impressionista, a gente vê que as composições do Debussy se enquadram muito bem na característica da arte impressionista. Eu trouxe esse Clair de Lune aqui para vocês ouvirem. Então, esse aqui é um trechinho. E o outro importante, né, que foi o Maurice Ravel, que foi um grande admirador do Debussy.
O francês ele possuía uma enorme vontade de aprender, iniciando seus estudos de piano com apenas 7 anos. Após perceber o seu talento, seus pais o matricularam no Conservatório de Paris, onde estudou por cerca de uma década. Ravel, porém, preferia estudar sozinho e pouco frequentava eventos sociais da época, apesar de ter vivido o auge da Belle Époque, que foi naquele momento, né, das grandes mudanças. Então, Ravel desenvolveu características como o ecletismo e a complexidade técnica com que dotava as suas composições. E aí tem o famoso Bolero de Ravel, que é de sua autoria. Não consegui trazer para vocês porque eu não consegui achar uma versão compactada. É bem grande. Mas se vocês tiverem curiosidade, o QR Code está aí. Vocês podem estar no livro de vocês. Aí tem uma série de composições da matéria que a gente está estudando. As características principais da música impressionista, então, são dissonância com escalas, formas menores, como os gêneros do prelúdio, novo dedilhado, novo uso do pedal do piano. Isso tudo assim, é bem técnico, né, para a música, mas quando a gente se aprofunda até mesmo no ritmo, na harmonia, consegue perceber uma certa leveza, uma certa diferença da música clássica anterior para essas composições, principalmente desses artistas que aderiram ao movimento impressionista. Ok, turma? Então, fechamos nosso conteúdo de hoje. Bons estudos e até a aula que vem.